Olá, mães, mais um encontro, graças a Deus. Estamos aqui reunidas, para fazermos mais um estudo, mais uma escola de Nazaré. Mas antes mesmo que a gente comece nosso encontro de hoje, nós estamos unidas e permaneceremos unidas sempre, sempre, pelo sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim como a nossa irmã Eline vem cantando, e nos trazendo um pouco mais de acalento em nossos corações, fazendo que o Espírito Santo de Deus nos conduza neste momento, vamos chamar, vamos clamar pela invocação do Espírito Santo de Deus no meio de nós e fazemos então a oração. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no início, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minhas queridas mães, minhas queridas irmãs, nós vamos hoje falar sobre o livro do Atos dos Apóstolos. A nossa Escola de Nazaré hoje está nos fazendo refletir sobre o segundo capítulo deste livro, a construção da igreja, a criação da igreja. E aí, nós vamos falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu e que nos faz refletir até os dias de hoje, qual o nosso comportamento, o que nós podemos aprender sobre essa reflexão. Linda! É um pouco grande, vou tentar resumir o máximo que eu puder, para que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre a instituição da igreja, a Igreja Católica, a igreja que nós seguimos, que tem as doutrinas e que nós hoje iremos aprender que nós somos católicos porque somos inspirados na vida evangelizadora dos apóstolos. Eles iniciaram a igreja, foi Pedro que foi o condutor, que foi o cabeça, que o seu nome já significa pedra, foi ali que foi criada a sua igreja, ali que ele foi o cabeça, ali que ele conduziu. E o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa falando sobre o nascimento desta igreja, sobre o Pentecostes. Pentecostes esse que no Velho Testamento fala sobre os 50 dias após a Páscoa, onde representava uma colheita, representava a festa da Páscoa, onde as pessoas que haviam feito uma belíssima colheita, muito afortunada, muito fortunada, uma grande colheita que havia ali um agradecimento a Deus, então se comemorava o dia de Pentecostes, que também significa 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, ou também pode ser chamado de o período das 7 semanas. E aí, no Novo Testamento, vem a renovação da fé, vem um novo símbolo, um novo significado, uma nova proposta, que é Pentecostes, o nascimento da igreja. Bonito, E se dá depois da ressuscitação de Cristo, depois que Cristo ressuscitou. Porque diz as Escrituras que estavam ali, os apóstolos, Maria Santíssima, nossa mãe, e as mulheres que o seguiam, em um lugar rezando. E ali eles foram abatidos por um sopro, um vento. Sopro esse que era o Espírito Santo, que veio ali os conduzir, os iluminar, os dominar. Porque como eles estavam reunidos ali, orando, pedindo, rezando, ali não havia medo, ali não havia tristeza, ali não havia, naquele momento, nenhum só indício de que o humano estava presente. Ali só se manifestava a ação do amor, da misericórdia,
o Espírito Santo entre eles. E ali se fala que o Espírito Santo que os conduziu pela vontade deles, que ali eles estavam preparados para poder sentir. Havia mais ou menos de 7 a 8 dias que eles estavam ali se reunindo, falando de Jesus, glorificando, louvando, adorando, buscando a Deus. Ali eles estavam unidos em um só propósito, que era a busca pelo Espírito Santo. E diz as Escrituras que eles receberam esse sopro do Espírito Santo. Em grego, vento e espírito têm o mesmo significado. Olha que perfeição. E eles estavam ali reunidos, fazendo isso que Deus nos ensinou, e aí foram abalados por esse Espírito Santo que os fizeram falar em línguas estranhas, que as pessoas que ali viam que eles estavam falando em línguas estranhas ficaram abismadas, ficaram assustadas, porque eles não sabiam entender, né? Eles eram de outras nacionalidades, eles não entendiam o que estava acontecendo. Como que aquele povo que ali reunido falava de uma tal forma que eles conseguiam entender nas diversas formas, das diversas nacionalidades, que os diversos povos que ali habitavam? Era o Espírito Santo de Deus que os fazia falar com línguas que todos os povos ali presentes conseguiam entender. E tamanha foi esse Espírito Santo que os abalou, que as pessoas achavam que eles estavam embriagados, mas embriagados não de bebidas, que acontece no mundo de ontem e no mundo de hoje, estavam embriagados do Espírito Santo. As pessoas não conseguiam entender que aquilo que estava acontecendo com eles era o Espírito Santo de Deus ali se mostrando presente no meio deles. Era Jesus Cristo ali os conduziam. E Pedro, com a sua inteligência, com o seu testemunho de vida, com a sua função, que era dar início à igreja de Jesus Cristo, ele não ficou quieto, ele se levantou, ele abriu a sua boca e proclamou: isso é Deus, isso é Jesus Cristo falando entre nós. Não se assustem. Não se assustem não, meus irmãos. Isso que vocês estão vendo é o testemunho de que Jesus Cristo está conosco. E aí Pedro não deixou que aquela multidão que estava ali acompanhando dispersar-se. Ali ele mostrou que Jesus Cristo estava presente, que Jesus Cristo estava ali no meio deles e por eles, né, estava os conduzindo. Pedro, antes que Jesus Cristo fosse morto, né, fosse crucificado, Pedro era uma pessoa que falava muito pouco, não tinha segurança naquilo que ele fazia, era um apóstolo que vivia muito as fraquezas mundanas, ficava muito constrangido em falar, apesar de fazer curas, apesar de fazer pregações, ele não se sentia seguro. Mas depois que Jesus Cristo foi ressuscitado, o Espírito Santo de Deus o abalou de uma tal forma que ele já não sentia mais medo, ele não sentia mais preocupação. Aquela sua vida de antes não era mais a mesma. Ele se tornou um novo homem, um homem piedoso, corajoso, um homem que ia fazer aquilo que foi predestinado a fazer. E aí ele se levanta e fala para aqueles que era Jesus, que estava na Escritura, que o profeta Joel já havia falado antes, que aquilo iria acontecer. E nesse mesmo pensamento, a gente não pode pensar em confundir. O Espírito Santo de Deus estava se manifestando no meio deles e eles conseguiam enxergar, eles conseguiam absorver, eles conseguiam fazer aquilo que Jesus Cristo os ensinou, que era evangelizar, era dar o seu melhor, era ver no outro a imagem de si mesmo, era não temer, confiar, evangelizar, ir aonde fosse que tivesse que ir. Mas que também não podemos confundir isso que aconteceu com os apóstolos, como também no Antigo Testamento, aonde aconteceu a Torre de Babel, onde que Lucas também testemunha e fala no seu livro que antigamente também os homens impiedosos
confundiram o Espírito Santo com o Espírito mundano e acabaram construindo uma torre de Babel, e ali foi a sua ruína, que eles não conseguiam, eles não perseveraram, eles não foram atrás do certo, e ali foi o que aconteceu que os destruiu. E ali naquele momento, Deus, né, muito triste com aquilo que aconteceu, fez com que eles, no Velho Testamento, falassem línguas diferentes para que não houvesse a discórdia entre eles. Diferente do Novo Testamento, que quando o Espírito Santo de Deus se manifestou como sopro nos apóstolos, eles falavam línguas onde todas as nações os compreendiam, porque foi o Espírito Santo de Deus que os moveu, foi o Espírito Santo que os conduziu, porque eles estavam limpos, livres, singelos, onde eles receberam esse Espírito Santo. E o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se vocês, minhas mães, quiserem pegar para ler, ele é muito rico. Ele não fala detalhadamente tudo aquilo que a nossa escola de Nazaré hoje fala, porque aqui tem a reflexão do nosso movimento. Mas ele nos deixa muito cientes que nós podemos, que nós possamos nos aliviarmos das nossas dores, que a gente pode buscar cada dia mais o Deus vivo, que a gente está aqui para poder aprender, para poder se dar, para poder ajudar o outro. E aí esse fenômeno que acontece nesse Pentecoste, o discurso de Pedro, nesse dia, ele consegue converter mais de 3.000 pessoas depois que isso acontece. No meio daquela multidão, Pedro se é tão grandioso que o testemunho dele, naquele momento, faz que em um só dia ele consiga converter para o Evangelho de Jesus Cristo mais de 3.000 pessoas. Aquele Pedro mundano havia morrido e um outro tinha nascido. Ele mesmo fala que aquele Pedro não existia mais, um novo homem foi nascido. E tem dois propósitos nessa formação muito linda, que traz assim como ingredientes fundamentais. Pedro sempre proclama a palavra de Deus através das Escrituras. O protagonismo maior é o Espírito Santo de Deus que nos move, que está em nós. E depois é a palavra de Deus. Pedro, quando começa a proclamar, a falar, a evangelizar, ele cita o profeta Joel, ele fala das Escrituras, ele dá o testemunho do que aconteceu no passado, que não se deve acontecer no presente. E o nosso ingrediente para a nossa vida, para a nossa igreja, é esse. É o protagonismo do Espírito Santo e da palavra de Deus. A gente evangeliza, a gente acaba se remetendo à palavra de Deus, para que não possamos mais ser os mesmos. Porque quando a gente conhece, quando a gente teme, quando a gente coloca em primeiro lugar as coisas de Deus, e a gente aprende a dar valor, aprende a temer, nós não somos mais os mesmos. A gente aprende a enxergar, a ler a palavra de Deus de uma outra forma, porque o Espírito Santo de Deus já nos move, já está dentro de nós. E para que isso aconteça, a gente precisa nos esvaziarmos, a gente tem que deixar de pecar, a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus morar, porque ele está em nós, ele habita em nós, mas ele só se sobressai quando a gente quer, quando a gente se redime, mas redime de corpo e de alma, de coração limpo. A gente deixa as coisas de Deus nos revelar aquilo que ele quer nos mostrar através da palavra, através do testemunho. E eu, minhas irmãs, estudando para essa formação, veio muito forte em meu coração falar sobre tudo aquilo que a gente já estudou. Aqui me traz, nessa formação, o pensamento de Santa Teresa d'Ávila, quando fala que é para a gente se esvaziar, para a gente quebrar as muralhas, para a gente deixar a muralha do arrependimento. Não, para a gente fazer, né, ao contrário, que a gente deve se policiar e quebrar uma muralha de cada vez, a muralha do perdão, não cometer aqueles pequenos pecados que eles acabam crescendo. Não nos esquecermos que a cada vez que você peca, você se afasta de Deus. E não é pensando porque é um pecadinho que ele não vai se tornar um pecadão, um pecado mortal. É pensando que eu não posso ser hipócrita, achar que Deus é misericordioso e piedoso e eu vou fazer sempre pior, eu vou me esquecer daquilo e vou cometer um outro pior.
A gente tem que se esvaziar de nós mesmos, colocarmos o outro em primeiro lugar, mas na consciência de que sigamos a Jesus Cristo, aquilo que Ele nos deixou. Então me recorda muito, muito, muito Santa Teresa d'Ávila nessa formação de hoje. Também me recorda muito, sabe quem? O dízimo, porque diz aqui também que a gente deve se doar, a gente deve dar. Se eu tenho só uma túnica, se eu tenho 2 túnicas, eu vou dar uma ao meu irmão. Se eu tenho 3 sapatos, eu vou dar uma ao meu irmão. Porque as pessoas que mais necessitam, elas nunca deixam de dar para o outro aquilo que elas têm. Sabe por quê? Porque elas sentiram na pele. Elas sentiram aqui, ó, a ter fome, a ter frio. Então, as mais piedosas, as pessoas que mais doam nessa vida são aquelas que são mais pobres. Porque elas já passaram por aquilo e ela não quer ver o outro passar, porque ela sabe qual foi a dor. E assim, remetendo a todas as formações que a gente viu, essa cresceu muito forte em mim, porque Jesus Cristo nos mostra através dos apóstolos que a nossa igreja, a nossa doutrina, vem a partir deles. Os apóstolos, eles fizeram a nossa igreja, a igreja católica. E também nos fala aqui que a nossa fé católica não é uma fé que é diversificada, que cada um tem uma fé diferente. Não, é uma fé única, porque só existe um Deus. Não importa o tamanho da minha fé, não importa qual posição eu tomo, não importa qual religião que eu sigo, a fé é o Espírito Santo de Deus fervendo dentro de nós. Por quê? Porque eu só tenho um Deus, nosso Senhor, que Ele ainda é uno, que tem Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus para nos conduzir. Nosso Deus é tão misericordioso que nós traímos, nós crucificamos, nós apontamos, nós fazemos tudo com seu Filho Jesus Cristo e mesmo assim Ele faz com que todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos buscar a salvação através de Jesus Cristo que morreu na cruz, que nós o entregamos para os ímpios, para os soberbos, que fizemos o Filho dele ser morto e mesmo assim Ele nos dá o Espírito Santo para nos redimirmos, para buscá-lo, para poder anunciar. E a nossa fé, ela é cada vez mais vitoriosa, ela é muito mais grandiosa quando ela é feita pelo testemunho. Por isso nós só temos que testemunhar a nossa fé, mas a gente tem que testemunhar também o lado bom. Não adianta eu me querer testemunhar quando eu tenho problema, quando eu sou egoísta, quando eu passo por alguma adversidade da vida e eu vou testemunhar por aquilo? Não. Eu tenho que testemunhar através dos meus atos. Ser humilde, saber ouvir, doar, partilhar. A igreja de Cristo, a igreja que os apóstolos deixaram para nós, ela é tão importante e tem um papel fundamental na vida do católico, porque foi ali que foi formada a Eucaristia de Jesus Cristo. Na fração da partilha dos pães, Jesus Cristo formou ali a primeira ceia, aonde ele deu seu corpo e sangue. E a Igreja Católica, ela faz isso todos os dias. A partilha foi dada para todos. A comunhão em comum é feita por todos. E Deus e Jesus Cristo não tira nenhum nem outro. É uma fé única, conduzida pela ação do Espírito Santo que está dentro de nós, que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos mostrou a cada dia, que a fé é nossa, que nós não só temos dentro de nós, como nós possamos tocá-la, nós possamos tê-la todos os dias, que todos os dias nas nossas vidas é um Pentecostes, é a ação do Espírito Santo nos movendo, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos fazendo enxergar o amor de Deus e sua misericórdia, não só por nós, mas por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos vizinhos. Nós temos que nos colocar no lugar dos outros, sermos unidos, não deixar que as coisas do mundo separe a fé, separe a religião, separe a amizade. Vivemos hoje uma pandemia tão grande que faz com que a gente tenha um testemunho alheio, um testemunho inverso, que parece que o mundo gosta de ver tanta atrocidade, tanta coisa ruim, e na verdade nós temos que unirmos nossas forças para poder testemunhar as coisas boas,
testemunhar o amor, a misericórdia, que neste encontro de hoje nós possamos ser igreja. Uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja vencedora, uma igreja que estabelece doutrinas e testemunhos para a vida, para que nós possamos buscar fiéis para Deus, buscar membros para a igreja. A messe está aí, os operários são poucos. Refletindo também sobre esta formação, vem também muito forte o sacerdócio que eu falei a semana passada. Não existe igreja sem um pastor, não existe igreja sem um cabeça, que os nossos párocos, que os nossos vigários nos conduz, nos façam enxergar. Eles são apóstolos, nós somos heranças dos apóstolos. Os apóstolos iniciaram essa igreja conduzindo e eles são cabeça. Eles que nesse rebanho, que nós somos o rebanho, ele que nos conduz. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que nos dá uma igreja, nos dá um templo e a gente não dá valor. Antigamente, no Velho Testamento, as pessoas iam no templo todos os dias para escutar a palavra de Deus. E hoje a gente reclama de ir aos domingos. Quando vai aos domingos. E não estou falando da época da pandemia, não. Estou falando porque tem muitos católicos que escolhem os dias de ir à igreja, sendo que Deus está lá esperando por nós, para partilhar o seu pão, para nos enchermos de graça, para dividirmos aquilo que temos com os nossos irmãos que necessitam, que precisam tanto. Meninas, se eu for falar tudo que tem aqui, esse vídeo vai mais de 1 hora. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que a igreja como que a igreja foi criada, o que ela quer de nós, católicos, cristãos, o que ela espera que a gente seja daqui para frente, que nós possamos nos enxergar no outro, que a gente pode ajudar, compartilhar, que a gente possa ouvir, que a gente pode ser boca, que a gente pode ser testemunho, que a gente pode ajudar os nossos párocos, que a gente pode não só dividir o nosso pão, mas a gente também pode ajudar aquele que realmente precisa com um abraço, com um ouvido, que a gente pode ajudar os nossos padres, que a gente pode ajudar no servir, que a gente pode deixar de ficar fofocando nos cantinhos para poder fazer diferença. Que o nosso próximo, que o outro olhe e reconheça em nós a igreja de Deus e não a igreja católica. Nessa formação ela é muito rica, e que no início eu fiquei temerosa, sempre fico temerosa quando eu vou fazer essas formações, quando eu tenho pouco contato. Mas garanto para vocês que foi tão rica para mim quanto para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês me deem um retorno lá no grupo sobre tudo isso. Mas antes de terminar esse vídeo, e creio que é muita coisa que eu não tenha falado, que eu tenha esquecido, depois a gente vai retomando as coisas que eu havia falado, que eu poderia ter esquecido, mas não falei. Me desculpem aqui se eu falei muito, né? Se eu toquei de uma outra forma, que a outra pode ficar meio, como posso dizer assim, meio constrangida, que a nossa formação nos pede para que a gente seja pessoas que façam uma diferença, pessoas que estão ali na igreja para manifestar o Deus que ali está, para adorar o Deus que ali está, para buscar o Espírito Santo de Deus a cada dia mais, para ele a cada dia ser um Pentecostes em nossa vida. Então, irmãs, eu quero fechar, né, pedindo a vocês mais uma vez desculpas se eu fui muito rude com as palavras, mas é aquilo que a nossa formação pede, é aquilo que nós devemos nos conscientizar a cada dia mais. E eu vou lançar aqui uma pergunta, que é a seguinte: qual espírito tem conduzido a sua vida, a nossa vida? Nosso chamado, os nossos grupos, o espírito de unidade como em Pentecostes, ou um espírito mundano como na construção da Torre de Babel? Porque quando a gente segue os princípios da igreja, quando a gente deixa que os apóstolos conduzam a igreja e nos conduza, a gente larga a vida mundana, a gente já não presta mais atenção, a gente para de julgar até dentro dos nossos próprios lares,
Aquele que vai muito para a igreja, aquele que não vai, aquele que partilha, aquele que não partilha, e aprende a seguir só um caminho, que é o da salvação, que é esse único caminho que devemos buscar a cada dia, esse único caminho que tem que ser o único e verdadeiro caminho para a nossa vida. Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que a nossa coordenadora, a Glorinha, possa conduzir agora o momento oracional com tudo que Ele nos traz de melhor para a nossa vida e para o fechamento da noite de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.